minutinhos aí, galera, a gente já vai começar, hein? Em 2 minutinhos já vamos começar a falar do assunto que a gente está proposto aqui, que é a tabela dinâmica. Um assunto bem interessante para quem precisa aí entender de Excel, precisa entender o que acontece, né? Como fazer coisas melhores no Excel, né? Para que serve uma tabela dinâmica, qual é a aplicação que ela tem. Vocês vão ver comigo aqui detalhes, né, dessa tabela dinâmica, que às vezes tem algumas pessoas que não conhecem, né? A ideia aqui é que você saia realmente dominando essa ferramenta aí do Excel de maneira profissional, ok? Então, vou esperar aí mais 1 ou 2 minutinhos no máximo, para a gente já começar, a gente, né, privilegiar o tempo de vocês aí. Eu sei que hoje em dia tempo é precioso. Oi, Ailton, boa noite, meu amigo. Como é que vai? Sim, claro que eu lembro que trabalhamos junto na Embraer, isso mesmo. Que privilégio. Obrigado aí por acompanhar a aula. Muito bem, né? Aprendizado de Excel, tem muita Embraer aí atrás, né? Também falar que lá, que uma grande empresa, a gente aprende muito, né? E no Excel, a maioria do conhecimento dele veio de lá. Bem, pessoal, já passamos aí os 2 minutinhos, já vamos começar a conversar já sobre o assunto, o pessoal vai chegando aí e interagindo aí na parte de baixo, né? Colocando dúvidas, alguma coisa assim, que achar pertinente, ok? Bem, essa aula aqui vai falar de um assunto que algumas pessoas às vezes já conhecem alguma coisa, alguma dificuldade, que é a tabela dinâmica. Então, eu tinha, né, não sei se todo mundo me conhece, o Ailton já me conhece um pouquinho, né, mas eu de qualquer forma eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou o professor Rafael Bichoni, né, sou engenheiro de formação, tenho mais de 14 anos aí de experiência no mercado de trabalho e todo esse tempo eu lidei com Excel. Na verdade, eu lido com Excel desde a minha época de estágio, aí na época da faculdade, tá? Mas sempre trabalhei, né, ou em áreas de vendas, ou em áreas de compras, ou em áreas de gestão de projetos, que a gente tinha que lidar de alguma maneira com Excel. Mas foi no meu último cargo aí na Embraer, né, como o Ailton colocou ali, que eu pude aí alavancar o meu conhecimento, porque lá eu tinha que usar muito o Excel para fazer muita análise, né? Tinha várias análises que eu fazia, né? Análises financeiras, apresentações de dados que estavam em Excel, o que mais? Análise de sensibilidade, curvas, gráficos, né? Tudo isso que a gente sabe que o Excel pode fazer, né? Então, realmente foi nesse setor, né, nesse trabalho aí que eu fiquei mais de 3 anos, que eu consegui descobrir aí, né, muito do que o Excel faz, não vou dizer tudo, porque realmente é um programa fantástico, ele tem, né, capacidades que a gente nem imagina, ok? Então, e nesse meio tempo, gente, eu descobri a minha paixão, né? Minha paixão que é dar aula. Oi, Olavo, como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia. Bom, 2 grandes amigos aqui, né? O Ailton e o Olavo. O Olavo é tio da minha esposa, né? Obrigado aí por me ajudar, né? Por prestigiar. Espero que seja bem crítico, hein? Vamos ver se eu vou conseguir ajudar todo mundo, ok? Obrigado por participar. Então, eu estava contando, então, na Embraer, a gente fazia bastante tabela, né? Bastante Excel. E eu virei professor nesse meio tempo, né? Me tornei professor de faculdade aqui na minha cidade e descobri minha paixão, que é dar aula. Então, é um privilégio estar aqui com vocês, podendo dar uma aula, né? Que é um assunto que eu adoro, né? Que é Excel. E da onde veio a ideia, né, de falar de Excel e tudo mais? Quando eu estava lá com 2 anos já como professor na faculdade, eu fui no mural de estágio dos alunos e vi que eles precisavam ali de inglês e Excel para participar dos processos seletivos. Eu falei, bom, são coisas que eles não vão aprender aqui na faculdade, mas que eles vão precisar, né, aí para as vagas. Só que inglês, apesar de eu ter inglês bem avançado, eu não sei ensinar, né? Para ensinar inglês, você precisa ter uma formação específica. Mas eu falei assim, acho que Excel eu posso ajudar as pessoas de alguma maneira, e assim eu comecei falando com alguns alunos e tudo mais, e assim faz mais de 3 anos que a gente trabalha aí ajudando os alunos, né, a ter conhecimento em Excel para os processos seletivos. E esse é o objetivo dessa aula, né? Eu vou te ensinar aí tabela dinâmica
maneira que você possa aplicar em qualquer processo seletivo que você vai participar, ou se você até precisa disso no seu dia a dia de trabalho. Porque realmente, né, hoje em dia, com a competição do nível que está, com todas as coisas que estão acontecendo aí no mercado de trabalho, você precisa ter um conhecimento de Excel diferenciado das pessoas, ok? Então, nós vamos ver ele agora, tá? Então, eu vou agora trocar a minha tela aqui para o Excel, tá? E eu peço que você preste bastante atenção, bastante detalhes aqui, e depois, né, que quando eu voltar aqui com a câmera para mim, a gente vai poder tirar as dúvidas, tá? Então, eu não vou conseguir ver aí, talvez todas as dúvidas que vocês tenham, mas vou tentar ajudar o máximo, mas no final a gente abre aí e tudo que o pessoal quer, tá? Então, deixa eu inverter aqui a minha câmera pro Excel, só um minutinho. E isso, vou compartilhar a tela. Ok. Muito bem. Eu espero que todos estejam vendo aí uma planilha de Excel, onde, né, uma planilha fictícia que eu preparei aqui para a nossa aula, tá? Então, o primeiro detalhe que eu queria falar a respeito dessa planilha é que ela tem nomes fictícios, ok? Os nomes aí foram inventados na minha cabeça, né? Não é lista de alunos, nem nada da faculdade, nem de gente que trabalhou comigo, né? Mas vai que tem aí alguém que você conhece que tem um nome igual, parecido, é só uma questão de coincidência, né? Também os departamentos e valores que eu coloquei são apenas ilustrativos para essa aula. Pessoal, aqui tem uma dica, né? Antes da gente começar a falar de tabela dinâmica em si, eu queria que vocês percebessem aí a organização dos dados, né? Do meu e-book, que está lá no meu blog, e que eu mostro, né, quais são os 7 hábitos que você tem que ter para dominar o Excel. E um hábito, né, extremamente importante, né, que eu coloco lá, é que você sempre organize as informações em formas de coluna, como elas estão aqui, ok? Porque isso é crucial, tanto para a tabela dinâmica, que nós vamos falar aqui agora, quanto para PROQVs e outros comandos que você vai fazer. Então, essa tabela montada dessa maneira vai facilitar a minha tabela dinâmica, vocês já vão entender por quê, ok? Então, vamos lá, vamos começar o nosso assunto, né? Eu vou tentar ser bem devagar, tá? Para que todos possam aí acompanhar na aula agora, poder ver, né? Então, tabela dinâmica, eu vou sempre aqui no menu inserir do Excel, aqui, ó, né? Tem uma tabela dinâmica e ele vai, então, perdão, né? Antes de começar, você tem que ter selecionado aqui algum lugar da sua tabela, pode até selecionar a tabela toda, se você quiser, mas basta você estar em algum lugar da tabela e lá em tabela dinâmica que ele vai colocar aonde estão os dados que ele vai trabalhar. O intervalo aqui, ele é um intervalo nomeado, ok? Que isso é um assunto de Excel avançado, mas não precisa estar, por isso que ele está chamando aqui de tabela 1, mas se não tiver assim na sua planilha, ele vai chamar de célula A1 até a C20, ok? E aí não tem problema nenhum, vai dar o mesmo resultado. E eu vou fazer a saída da minha tabela dinâmica aqui numa planilha existente, no caso bem ao lado aqui da nossa tabela, porque eu quero né, te mostrar alguns detalhes, de repente eu posso precisar dessa tabela ao lado para não ficar trocando de tela. Então perceba que ele colocou aqui o nome da minha aba do Excel e qual é a célula que eu estou escolhendo, eu vou dar um OK. E tabela dinâmica, nessa versão do Excel que eu tenho aqui na minha máquina, ela vai abrir esse campo aqui e sempre vai ter esse campo à direita. Dependendo do Excel que você tem, isso aqui pode aparecer numa cor mais azulada, tá? Mas é basicamente essa mesma estrutura, né? Então percebam que os 3 campos que estão aqui são exatamente os nomes das colunas que eu coloquei aqui, ok? Então, imagina que se eu tivesse, né, alguma outra organização nessa tabela, isso aqui não ia estar organizado desse jeito. Isso aqui faz toda a diferença, vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? E o que organiza uma tabela dinâmica são esses 4 campos que sempre estão aqui embaixo, né? O campo de filtros, se eu quiser trabalhar filtrando os dados, a gente vai trabalhar
daqui a pouco um pouquinho. O que eu quero que ele mostre nas linhas da tabela, somente ele mostra nas colunas. E aqui, né, o campo mais importante, o que ele vai fazer para a gente, se ele vai somar, se ele vai contar, se ele vai fazer algum cálculo estatístico, né, por uma média, é aqui que eu vou determinar, né, que a nossa tabela vai fazer. Então, uma tabela dinâmica, ela serve para fazer o resumo aí de vários dados. Então, eu vou dar alguns estudos, né, alguns casos aqui que a gente pode resolver, tá? Por quê? Eu imagino que no processo seletivo ou no seu dia a dia de trabalho, ninguém vai falar assim para você, olha, pega aquela tabela ali do lado e faz uma tabela dinâmica dela fazendo aí, né, alguma coisa. A pessoa normalmente aparece assim, bom, qual é o orçamento que eu tenho, né, somado para cada um daqueles departamentos que eu tenho ali. E você só tem a tabela, você não sabe se você vai fazer tabela dinâmica, o que você vai fazer. Então, vou voltar à pergunta, né? Qual é o orçamento, né, total de cada um dos departamentos que eu tenho, ok? Tabela dinâmica te ajuda a resolver isso. Não é o único caminho, obviamente, mas ela ajuda bastante. Então, como é que você vai fazer? Então, primeiro campo, né? Eu vou pegar aqui o departamento e vou arrastar ele até as linhas. E aqui eu já consigo ver uma grande vantagem da minha tabela dinâmica, né? Ela já mostra para mim quantos departamentos eu tenho digitados aqui nessa coluna de departamentos. Pessoal, se eu tivesse algum campo digitado errado, por exemplo, logística sem o acento, ia aparecer um outro nome de logística aqui. Então, é bom até para você dar uma pegada de erro aí, de digitação, alguma coisa assim, tá? Então, voltando ao nosso problema, eu quero saber qual é o orçamento total de cada departamento. Então, eu vou pegar o valor de orçamento, aqui no campo somatório de valores, né? E ele já veio como soma, ok? Já está aqui somando o que eu tenho por setor. Então, e o total dos meus departamentos, da minha empresa, ok? Então está aqui, né? Você rapidamente consegue verificar qual é a outra grande vantagem. Vamos supor que você precisa falar, não, aqui mudou, né? Não é mais esse valor aqui. É um valor, sei lá, maior, né? 94 mil. A hora que eu volto aqui para a tabela dinâmica, se eu clicar com o botão direito, ele mudou aqui o valor da logística e já aumentou o valor total, né? Então eu não preciso ficar somando de novo, né, os valores. Então ela faz esse trabalho para a gente, ok? Então, um outro campo que você possa querer ver. Então, de acordo com o orçamento, quantos colaboradores também eu tenho em cada setor. Então, eu posso pegar um campo colaborador e colocar aqui depois o orçamento. E perceba que ele fez uma contagem. Por quê? Porque o campo colaborador é um campo de texto, né? Então, ele não vai fazer uma soma. Se você forçar aqui para ele fazer uma soma, isso aqui pode não dar certo, ok? Então, eu tenho aqui, né, o setor com menor orçamento tem menos colaboradores mesmo, né? E esses orçamentos equivalentes, aqui próximos, têm o mesmo número de colaboradores. E eu tenho um total de 19 colaboradores aqui na minha empresa, né? Então, rapidamente, né? Então, também, aqui o Clóvis, por exemplo, ele não é de suprimentos, ele é de produção, né? Eu mudei aqui e vou mudar aqui. Olha, para mudar tudo, ó. Tanto o orçamento mudou quanto o número de colaboradores, né? Então, uma pequena mudança na tabela original, você já tem ela pronta, né? A análise pronta do seu lado. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês alguns cálculos estatísticos, né, na nossa tabela dinâmica, para a gente ver, né, o poder que ela tem. Tá? Eu vou tirar, por questão didática, esse campo de contagem colaborador. Como é que você tira? Você simplesmente arrasta aqui para fora e ele tira da sua tabela dinâmica o seu campo. Eu vou mudar para o lado. Eu quero agora o seguinte, além da soma do orçamento, eu quero saber qual é a média de orçamento para cada departamento, qual é o máximo que eu tenho e qual é o mínimo. Então, eu vou pegar e vou arrastar de novo o orçamento uma vez, duas vezes e três vezes. Perceba que ele fez soma, 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 né? Então, eu vou pegar aqui, ó, neste local e deixar o primeiro como soma, porque eu quero realmente que ele seja soma.
segundo, eu vou clicar aqui com o botão esquerdo e mudar aqui em configurações do campo de valor. Percebam aqui, ó, que ele tem todas as funções básicas de estatística. Então eu quero uma média aqui do campo e eu vou dar um OK. E aí ele começou a calcular a média de orçamento para mim. Daqui a pouco eu vou te ensinar como formatar isso daqui, tá? A gente não vai formatar por enquanto. Agora aqui eu quero o máximo de orçamento, né? Então eu vou ter o terceiro campo, ó. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto campo, aqui a mesma ordem. Vou clicar, configurações de campo de valor, e vou pôr o máximo de orçamento. E o último campo, eu venho aqui, mínimo de orçamento, e coloco. Então eu tenho aqui uma visão geral, né? Pode ver que os máximos são muito parecidos, já os mínimos tem uma variação aí bastante, né? E eu vou te ensinar agora como formatar como dinheiro, né? Então, nós estamos lidando com moeda, né? E essa dica é uma dica aí diferenciada do restante do mercado. Porque normalmente as pessoas iam pegar e falar assim, tá bom, eu vou selecionar aqui e vou clicar aqui em cima em moeda, tá? Dependendo do Excel que você está lidando, usar essa tabela, ele ia perder essa formatação. A formatação que ele nunca vai perder, e se eu fosse selecionar alguém no processo seletivo para uma vaga de Excel, eu ia ver se ele fez isso que eu vou te mostrar. Você vai de novo aqui no campo, né, em cada um dos 4 campos, botão direito, configurações de campo de valor. Eu estou ainda no campo só de soma. E vou clicar aqui embaixo, gente, ó, formato do número. A hora que eu clicar, ele abre essa telinha de formatação, mostrando para mim que o número está em formato geral. Eu vou colocar moeda, ele já disse como ele vai fazer. Eu poderia, por exemplo, colocar seu número negativo e tal, mas eu não vou fazer isso agora. E vou dar um OK. E aí ele pegou meu campo e configurou. E aí eu vou fazer isso para os 3 campos. Configuração do campo de valor, moeda ou contábil, né? Estou usando moeda aqui, máximo, configurações de campo de valor, formato do número, moeda, OK, e OK, e o mínimo de campo de valor, formato do número, moeda e OK de novo. Né? Então a minha tabela está configurada. Se eu atualizar, ele não perde a formatação, então vou mostrar para vocês, né? Então se eu vier aqui de novo e mudar aqui para P1 e atualizar aqui a minha tabela, ela não perdeu o seu formato, né? De moedas, ok? Então é um jeito profissional de fazer isso, aí, né, a formatação. Antes da gente fazer mais um cálculo interessante, que eu vou te mostrar no finalzinho aqui da aula, eu queria te mostrar esse outro campo que aparece aqui em cima, ó, gente. Né? Então, quando eu tenho uma tabela dinâmica, estou clicado nela, se eu clicar fora, aqui também some e sumiu lá em cima. Cliquei dentro da tabela, aparece como aparece na parte de cima. Então, na parte de analisar, né, no menu analisar, eu tenho aqui do lado esquerdo o nome da minha tabela dinâmica, né? Então eu posso falar assim, tab da minha aula, que nós estamos fazendo hoje, e dar um Enter, né? Isso eu posso usar depois, por exemplo, em uma macro, né? Se eu quiser automatizar os cálculos e tudo mais. E, por exemplo, eu posso fazer aqui já um gráfico a partir dessa tabela dinâmica, está aqui o campo que me ajuda. Um outro campo importante é esse mostrar, porque olha só, se eu de alguma maneira esconder aqui, né? Vamos supor que você sem querer escondeu o menu aqui da lateral, está aqui, ó, em mostrar lista de campos, né? E eles aparecem novamente, tá? Agora, um campo que eu gosto muito é esse campo do design. Por quê? Aqui eu consigo manipular minha tabela dinâmica para ela não ficar com uma cara de tabela dinâmica. Porque, né, fazer, todo mundo faz, mas aí tem que fazer uma coisa diferenciada. Então, quando eu clico aqui, né, nessa parte do design, olha só que interessante. Abre uma série de modelos interessantes, ó. Isso aqui eu gosto muito, né? Em que a minha tabela começa a ganhar um jeito mais profissional. Aqui para cima, aqui, ó. Né? Olha só como já mudou a cara da minha tabela.
Eu também posso, eventualmente, mudar os nomes desses campos aqui de cima e tudo mais, mas já estou até, né, então vamos ver, soma, né, ó, média, máximo, mínimo. Então vai ficando uma carinha mais profissional para o meu Excel, posso centralizar, por exemplo, né? Olha como vai mudando, tá? E agora eu vou fazer um cálculo com vocês, essa parte esquerda aqui, da nossa configuração de tabela dinâmica. É o seguinte, eu vou incluir agora, aqui, colaboradores, né? Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou pegar o colaborador aqui, parte de departamento. Então, ele listou, para mim, todos as pessoas, né, os colaboradores do departamento, e total ainda, né, os totais do departamento. É lógico que aqui o máximo e mínimo vai ficar estranho para a pessoa, né, não faz muito sentido. Tá? Então, por exemplo, olha só como essa tabela já está ficando bacana. Mas é aqui no design que eu consigo, por exemplo, né, falar assim, tá vendo esses subtotais por setor? Eu posso desligar, não mostrar. Olha lá, ele desapareceu, mostrar de novo. Né? Ele mostrou lá no final do grupo, então eu quero no início do grupo, que é o que estava antes. Eu posso ter os totais gerais também, que é aquele lá de baixo, lá embaixo da minha tabela, o total geral, eu posso desligar ele aqui também, né? Ativar. Por algum motivo que você esteja fazendo na tabela, você não quer mostrar isso. Nesse nosso caso, faria um pouco mais de sentido, né? Eu deixar ele dessa maneira, tá? Eu vou supor que tem situações que não faz sentido. Um outro lugar bem interessante é esse layout de relatório aqui, ó. Eu posso mostrar ele do jeito que é o padrão. Eu posso mostrar minha tabela dinâmica assim. Olha só, ele mudou, né, para uma outra coluna. E eu lembro uma vez que na Embraer eu precisei fazer isso daqui, ó. Repetir qual é o departamento aqui desse lado esquerdo. Ó. Então eu fui lá e repeti todos os rótulos de item. Olha só. Né? Então fica mais completo, né? De repente, com o próprio QV, por exemplo, isso pode me ajudar bastante, tá? Então, você pode ir brincando, né? Vou tentar não repetir, né? Você pode ir brincando com isso, com a sua tabela de números, tá? E, para finalizar, gente, eu vou mostrar agora algo que pouca gente conhece mesmo de uma tabela dinâmica, que foi uma dúvida que surgiu aí na aula da terça-feira, do Pedro, que ele colocou para mim o seguinte: se dá para fazer a representatividade de cada um, tanto dos setores, né, dos departamentos, como de cada um dos colaboradores, no orçamento total. Ou seja, vamos pegar aqui o Eduardo Cortes. Ele tem um orçamento na mão dele lá de 224 mil. Né? Quanto isso representa em porcentagem dos 3 milhões e meio que eu tenho, né, de orçamento? Dentro da tabela dinâmica direta, tá? Então eu não vou precisar ficar fazendo aqui uma conta auxiliar ao lado para que isso funcione. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar de novo, né, o orçamento e vou colocar aqui, ó, embaixo do campo soma. Vou repetir. E eu vou de novo lá, configurações de campo de valor. Né? Vocês já perceberam, configurações de campo do valor é o que manda na tabela dinâmica. Então eu vou clicar aqui, né? Vou deixar como soma, que é o que me interessa. E agora, pessoal, tem uma aba aqui do lado, ó. Então, aqui é o resumo, do lado tem mostrar valor do ponto. Ela vem como padrão sem cálculo, né? Apesar de ele estar dando uma soma, ele está sem cálculo. Então eu abro esse meu campo e olha só quanta coisa interessante tem aqui. Então, para uma aula curta, eu posso basicamente usar porcentagem do total geral, né? E vou dar OK. Olha lá o que aconteceu. Né? E aí eu venho aqui e mudo para representatividade. Então, eu sei que o meu setor de logística, ele tem 25%, quase 26%, do orçamento total da empresa, quebrado em cada um dos meus colaboradores. O setor de produção já tem 43%, e a quebra está dessa maneira. E aí o setor de suprimentos tem... De novo, se eu colocar
atualizar, tudo foi atualizado automaticamente, né? Não preciso ficar calculando. E aí eu posso até mandar imprimir, gerar um PDF dessa minha tabela, tá ok? Deixa eu voltar aqui agora para mim, só um minutinho, para a gente agora poder conversar e deixa eu ver o que eu preciso fazer aqui. Câmera está funcionando. É isso, um minutinho, pessoal. Sai daqui. É isso aqui que eu preciso. E agora? Compartilhar a tela. E isso. Acho que ele voltou para mim agora, né? Tá certo aí? Então, deixa eu voltar aqui no nosso bate-papo aqui. Eu queria saber de vocês se tem alguma dúvida, se ficou tranquilo aí. Se alguém tem algum comentário, queria que eu detalhasse mais alguma coisa do que eu passei, se foi muito rápido. Opa. Ó. Isso para fechar o Canvas, né? Tudo bem? Beleza? Bom, pessoal, enquanto o pessoal está vendo aí se tem dúvida, né? Eu não coloquei aqui no comentário desse vídeo, mas lá no canal do YouTube vai estar aparecendo esse vídeo aqui, né? Essa aula que eu passei para vocês é uma parte, né, de um curso de Excel que eu tenho, que é um curso de Excel avançado, né, de intermediário para avançado, que eu fiz ele totalmente focado, né, no mercado de trabalho. Então, você deve estar vendo aí na tela aqui do meu lado esquerdo um botãozinho. Quem tiver interesse de se inscrever, ele está aí, né, para você poder se inscrever, né? E esse curso, ele é feito para que você tenha aí desde o seu ProQV até VBA, né, ou seja, a parte de automação de planilhas, passando aí por tabela dinâmica e gráficos, ok? Mas sempre com resolução de problemas do mercado de trabalho, que é o curso que eu ministro aqui na minha cidade pessoalmente, só que agora tem bastante gente pedindo, e eu não consigo atender a todo mundo, então eu acabei criando esse curso online, e essas aulas, né, essa aqui é a primeira, essas aulas, mini aulas que a gente está fazendo, porque a gente sabe que o pessoal ajuda.